Nesse vídeo nós vamos usar a biblioteca Python Scikit-Learn para testar alguns classificadores bayesianos. Nós vamos fazer experimentos com bases de dados artificiais, bases de dados bidimensionais, e a ideia de usar essas bases de dados bidimensionais é que nós possamos visualizar o comportamento algumas características desses classificadores, o comportamento desses classificadores, como que a fronteira de decisão se comporta, e também algumas bases de dados reais. Então aqui nesse caderno nós temos experimento com os 3 classificadores que nós vimos no vídeo passado, o discriminante linear, o discriminante quadrático e o Naive Bayes, com esses 2 tipos de base. Então nós começamos aqui carregando algumas bibliotecas. Então nós vamos importar aqui o discriminante linear e o discriminante quadrático, e o Naive Bayes gaussiano. Além do Naive Bayes gaussiano, o Scikit-Learn possui Naive Bayes para outras distribuições, como distribuição multivariada e a distribuição binomial para dados binários. Além desses algoritmos, para gerar os classificadores, tem aqui um método de pré-processamento que faz o ajuste da magnitude dos exemplos para poder facilitar a visualização. Então os exemplos eles vão para ficar com média 0 e variância 1. Essas aqui são as funções que nós vamos usar para carregar as bases de dados, tanto as bases de dados artificiais. Daqui a pouco tem uma visualização dessas 2 bases aqui, as 2 luas e os círculos. E essa Fetch OpenML, que ela baixa e já carrega aqui no formato do Scikit algumas bases de dados do site OpenML, que é um repositório que tem diversos bancos de dados para testar esses algoritmos de aprendizado de máquina. Também aqui algumas funções para fazer gráficos, Matplotlib e o Seaborn. Funções para fazer a avaliação dos classificadores, então para calcular a métrica F1, para calcular a área abaixo da curva ROC, calcular o coeficiente de capa e a acurácia. Além disso, para calcular a matriz de confusão, que é a tabulação cruzada entre o valor predito e o valor real, e a curva ROC, e para visualizar essa matriz de confusão e a curva ROC. Alguns métodos para ajudar a fazer a validação cruzada. Mais para baixo nós vemos o exemplo de como usar tanto essas métricas de validação quanto essas funções para fazer validação cruzada. E algumas outras bibliotecas como NumPy, Pandas e essa counter aqui para fazer algumas manipulações de dados. Além desses dados artificiais aqui, das 2 luas e dos círculos, eu criei uma outra função aqui, que ela gera base de dados parecida com aquelas que a gente viu no vídeo anterior. A ideia é criar 2 classes com uma distribuição gaussiana multivariada. Então nós temos ali 2 nuvens de pontos segundo uma distribuição gaussiana, e essas multivariada. E essas classes elas são caracterizadas pela média, então tem um vetor de médias, como é uma distribuição multivariada, né? Então tem um vetor de médias para cada uma das classes, então média 1 e média 2. Quantos exemplos eu vou querer sortear, e a matriz de variância e covariância. Essa função aqui ela permite que eu passe somente uma matriz de variância e covariância. Então eu vou usar a mesma matriz de variância e covariância para as 2 classes, ou que eu passe matrizes de covariâncias diferentes. Então para cada uma das 2 classes eu vou ter uma matriz de covariância diferente. E a implementação aqui dessa função é bem simples. Eu estou usando a função multivariate normal da biblioteca random NumPy random, em que eu passo aqui como entrada
um vetor de médias e uma matriz de variâncias, uma variância e covariância, e o número de pontos que eu quero gerar. Então eu faço isso para a classe 1. Eu vou passar essa média e covariância. E aí, se existir uma segunda matriz de covariância, eu uso essa segunda matriz de covariância para sortear os exemplos aleatórios da classe 2. Se não existir essa matriz de covariância, eu uso a mesma matriz sigma 1 aqui, também para sortear os exemplos da classe 2. Então, aqui a média da classe 1 e aqui a média da classe 2. Então aqui ela vai sortear uma nuvem de pontos para cada uma dessas classes, né, seguindo uma distribuição gaussiana multivariada, classe 1 e classe 2. E aí eu crio também aqui dois vetores, um vetor de zeros e um vetor de 1, em que eu estou associando o vetor 0 para a classe 1 e o vetor e o número 1 para a classe 2. Então, como a gente viu lá, isso aqui é são algoritmos supervisionados, né? Então eu preciso, além dos atributos, eu preciso também da informação de classe. Então aqui eu estou associando com a classe 1 o valor 0 e eu estou associando com a classe 2 o valor 1. E aí eu só retorno essas matrizes aqui combinadas, empacotadas. Então eu dou aqui um stack, né? Então eu empilho cada uma das matrizes aqui de dados da classe 1 e classe 2, que eu criei separadamente. Então eu empilho elas, e eu também converto esses vetores aqui que eu gerei separado para a classe 1 e para a classe 2 em um único vetor. Então, e aí eu posso usar essa função aqui para criar distribuições multivariadas de quantas dimensões eu quiser, e ele ajusta adequadamente para o número de dimensões que eu passar como entrada aqui para o vetor de médias e para a matriz de covariância. Como eu quero visualizar essas bases de dados artificiais, eu vou gerar dados em duas dimensões. Então aqui eu estou usando, só para exemplificar, dois vetores de duas dimensões. Então eu vou ter uma classe com centro no 0, 0, a segunda classe vai ter o centro no ponto 3, 3. Eu vou gerar 300 exemplos em cada uma dessas classes, e eu tenho aqui uma matriz de variância e covariância, 2 por 2, né, porque eu tenho aqui no plano bidimensional. As covariâncias são 0, então, e ela tem uma variância de 2 em cada uma das classes. A matriz 2, 0, 0, 2. E eu estou usando a mesma matriz de covariância aqui no exemplo para ambas as classes. Então aqui eu faço a chamada dessa função e ele retorna para mim uma matriz de 600 por 2, que eu estou gerando 300 para cada uma das classes, né? E eu vou empilhar essas duas classes junto, então vai ser uma matriz de 600 linhas por duas colunas, e o vetor y com 600 posições, que seria uma classe de cada uma dessas 600 linhas. Então aqui eu tenho uma matriz 600 por 2, e aqui eu tenho um vetor de 600 posições com a classe. Uma vez que eu criei esses dados, eu posso usar alguns daqueles algoritmos que geram classificadores para gerar um classificador a partir deles. E nesse exemplo aqui, eu estou usando o discriminante linear
de Fischer, o discriminante linear, como a gente viu na aula. Todos os métodos que a gente vai ver aqui do Scikit-learn, eles usam a mesma interface para gerar o modelo, ou como a gente também chama, para treinar o classificador. Então aqui eu crio um objeto dessa classe discriminante linear, e eu estou chamando de LDA. E aí, para gerar o modelo a partir desse objeto, o Scikit-learn usa o método fit. Então, o método fit, ele cria esse modelo a partir dos dados que eu estou usando do meu conjunto de treino. Aqui, nesse caso, são os dados artificiais que eu gerei. Então, eu tenho que passar aqui para o LDA, os atributos e a classe. Então, eu vou passar aqui a matriz de 600 por 2, que tem os atributos, e o vetor de 600 posições, que seria a classe. Então, aqui, ele treinou o modelo e armazenou internamente lá dentro desse objeto um classificador para classificar novos exemplos. Para a gente visualizar o que foi feito aqui, lembra que o classificador linear, a fronteira de decisão entre as classes é uma reta. Ou um hiperplano se eu tenho mais de duas dimensões, né? Aqui, como eu só tenho duas dimensões, ele é uma reta. E aí, nesse objeto LDA aqui, ele armazenou internamente os coeficientes dessa reta. E esses coeficientes estão no formato vetorial da reta. Então, eu tenho um vetor de duas posições, que tem o coeficiente que eu devo multiplicar por atributo 1, que eu estou chamando aqui de x1, e o coeficiente que eu tenho que multiplicar o atributo 2, a segunda coluna, que eu estou chamando de x2, e também o intercepto da reta, aquela componente que eu só tenho que adicionar, não tenho que multiplicar por ninguém. Então, a reta que está armazenada aqui dentro do LDA, ela tem essa fórmula aqui. O coeficiente 1, eu tenho, meus dados têm duas dimensões, né, então eu vou ter dois coeficientes. O coeficiente 1 vezes o atributo 1, mais o coeficiente 2 vezes o atributo 2. Então, o coeficiente 1 vezes a primeira coluna desse banco de dados. O coeficiente 2 vezes a segunda coluna desse banco de dados, mais o intercepto. E a fronteira é quando essa expressão aqui é igual a zero. Eu posso trabalhar um pouco aqui essa equação para transformar essa reta do formato vetorial para aquele formato mx mais b que a gente conhece, coeficiente angular mais o intercepto que a gente conhece. E aí eu posso, sei lá, se eu chamar de x1 essa a coordenada aqui e x2 essa outra coordenada aqui, então x1 essa coordenada e x2 outra coordenada, eu posso isolar o x2 para reescrever essa reta aqui em função de x1. Então, aqui, o b que está somando, eu jogo para lá, subtraindo. O C1x1 que está somando também jogo para lá, subtraindo. E aí sobraria desse lado aqui o C2x2.
O C2 está multiplicando, para isolar x2, eu passo aqui dividindo. Então eu posso reescrever essa reta aqui que está no formato vetorial dessa maneira aqui. Então aqui o atributo que eu estou mapeando, que eu vou mapear nesse eixo aqui da figura, no eixo Y da figura, é igual a menos C1 dividido por C2 vezes X1, menos B dividido por C2. Então, esses caras aqui, eles estão armazenados dentro do atributo coef underline da reta, do modelo, do LDA. E como aqui eu só tenho duas classes, eu só vou ter uma reta. Então, ele está na... Isso aqui é uma matriz que teria o número de classes, mas como eu só tenho aqui duas classes, eu só vou ter a posição 0 aqui. Se eu tivesse mais de duas classes, eu poderia ter na posição 1, 2, e assim por diante. Então aqui eu estou pegando os coeficientes C1 e C2. Então eu posso visualizar aqui, por exemplo. O C1 vale 1,76 e o C2 vale 1,46. E LDA.coef tem aqui os dois coeficientes dentro dessa matriz. E o B, que seria o intercept, está armazenado aqui dentro da propriedade intercept underline do... aqui. Eu posso ver o valor aqui do LDA. Intercept para ver o valor de B. Então B aqui nessa execução está valendo menos 4,88. Se vocês executarem aí, pode ser que esses valores sejam diferentes, porque os dados eles são sorteados aleatoriamente, né? Então pode ter pequenas variações, mas os valores devem ser bem para esse problema aqui, os valores podem ser bem próximos. E aí aqui eu estou visualizando esse dataset que eu gerei e essa fronteira de decisão. Então aqui eu estou usando o scatter da matplotlib para plotar o primeiro atributo, né, no eixo X aqui desse gráfico, o segundo atributo no eixo Y aqui desse gráfico, e eu estou mapeando a cor como sendo o meu atributo Y, a classe que eu gerei lá em cima. Então aqui eu tenho a classe 0, que tem a média, que foi usada aqui como a média dessa gaussiana multivariada 0,0, e a classe 1, que foi usada aqui como a média dessa gaussiana, o ponto 33. Aqui. E aqui tem a fronteira de decisão, em que eu fazendo, onde x1 está variando aqui na amplitude do gráfico, né, ele vai de menos 4 até 7. E aí eu usei essa equação aqui, que me dá a fronteira de decisão do x2 em função de x1, para calcular de x2, e adicionei aqui no gráfico essa fronteira de decisão. Só para a gente poder visualizar
esses dados artificiais que eu gerei aqui com essa make Gaussian, que gera duas classes como gaussiana multivariada, essa nuvem de pontos aqui, com essa gaussiana multivariada, e que o modelo que foi gerado ali, o classificador, ele gera os coeficientes aqui da fronteira de decisão e o intercepto, como a gente viu lá no vídeo anterior. E aí eu posso visualizar esses dados coloridos aqui pela classe e a fronteira de decisão. Então, aqui, esse meu modelo classificaria todo mundo que está para cima dessa fronteira de decisão como sendo da classe 1, da classe amarela, e todo mundo que está para baixo como sendo da classe roxa. Então, esses pontos aqui em amarelo, por exemplo, ele classificaria como sendo da classe roxa. E esses pontos em roxo aqui que estão acima dessa fronteira de decisão, esse meu modelo classifica como sendo da classe amarela. É difícil ter, nesse caso aqui é impossível ter uma classificação 100% acurada, usando só esse classificador linear aqui, porque tem uma sobreposição entre as classes, né? Tem um overlapping aqui. Então aqui tem um exemplo de gerar um classificador linear, baseado no discriminante linear, para esses dados artificiais que eu gerei aqui. Para ter uma ideia do comportamento desses três algoritmos, o discriminante linear, o discriminante quadrático e o Naive Bayes, eu vou usar 5 bases artificiais aqui. 3 delas vão ser parecidas, vão ser criadas com essa função make Gaussian, então vão ser parecidas com essa daqui, em que eu tenho essa nuvem de pontos geradas a partir de uma distribuição gaussiana multivariada, e outras 2 são funções que estão pré-definidas na biblioteca scikit-learn. Uma que são as duas luas aqui, né? Então são 2 meias luas, uma encaixada na outra. Daqui a pouco a gente vê o exemplo da figura. E a make circles, em que eu tenho 2 círculos, as classes são como se fossem círculos parecidos com uma cebola. Então eu tenho uma classe no centro e a segunda classe está em volta desse centro, como se fosse um anel externo, assim, ou uma camada externa. Então aqui eu estou usando essa make moons, e eu estou gerando 300 exemplos de cada uma das classes, para ficar igual. E essas círculos, em que eu também estou gerando 300 exemplos. Além dessas 2, eu vou ter 3 daquela, usando a make Gaussian. Uma é a mesma que eu usei aqui em cima, essa que eu tenho 2 gaussianas sem covariância entre os atributos, uma que a classe está no 0, 0 e a outra, o centro da classe está no 3, 3. A segunda, em que as classes estão um pouco mais próximas, o centro das classes está um pouco mais próximo, e eu tenho uma covariância entre os atributos, mas eu vou usar a mesma matriz de variância e covariância para ambas as classes. E a terceira, em que eu tenho os exemplos mais próximos, o centro das classes mais próximos ainda,
e eu tenho duas matrizes de covariância, variância e covariância, para cada uma das classes. Então, essa aqui é a matriz de covariância para a classe 1, e essa aqui é a matriz de covariância para a classe 2. E uma que tem uma covariância positiva, quer dizer, os pontos estão alinhados assim para uma classe, e a outra tem a covariância negativa, os pontos estão alinhados assim para outra classe. E uma vez que eu tenho esses 5 conjuntos de dados, eu vou gerar os objetos para os 3 classificadores. Então aqui eu tenho o modelo Gaussian NB, que é o Naive Bayes gaussiano, o discriminante linear e o discriminante quadrático. E tanto os conjuntos de dados quanto os classificadores, para facilitar a manipulação, eu estou armazenando em dicionários do Python. Então aqui eu tenho o nome da base de dados, né, e o objeto que armazena a base de dados em si. E aqui eu tenho o nome do classificador como chave desse dicionário e o objeto que armazena o algoritmo que vai gerar o classificador em si. Se você não tem variância, se você não tem familiaridade com dicionários em Python, dá uma olhadinha, mas é só uma maneira de acessar esses objetos por meio da chave e valor de uma maneira mais compacta. Bom, aí o que eu vou fazer? Depois eu volto aqui nessa função, mas essas aqui vou usar só para plotar. Mas o laço principal está aqui. Então, para cada conjunto de dados, então aqui eu estou iterando sobre esse dicionário aqui, né? Esse dicionário que tem 5 itens dentro dele, o nome e o conjunto de dados. Então, para para todos os dados que estão naquele dicionário, para aqueles 5 conjuntos de dados, eu vou iterar sobre eles, né, num laço. Então, eu vou passar uma vez sobre cada um deles. E aí, só para facilitar aqui, eu estou separando os atributos e a classe. Então, aqui para aquele dicionário, aqui eu estou iterando sobre os itens. Então, eu vou, para cada um daqueles valores, eu vou pegar o nome e o conjunto de dados. Aí eu estou separando os itens aqui, a classe e os atributos e a classe. E aí, só para os gráficos ficarem na mesma escala, porque tem alguns que os atributos, os valores dos atributos estão em range diferentes, eu estou colocando eles na mesma escala, usando o Standard Scalar aqui. Então eu vou colocar todos os atributos com média 0 e o padrão 1, só para os gráficos ficarem todos na mesma escala. E aí eu estou fazendo um plot, um scatter plot dos dados, como eu fiz aqui, que seria o equivalente a essa primeira coluna de gráficos aqui, que a gente tem. Então, esse é o gráfico das duas luas, esse aqui é o gráfico dos círculos, né, os círculos concêntricos. Essa aqui é a primeira base de dados gerada artificialmente, em que eu não tenho covariância. Essa aqui é a segunda base de dados, em que eu tenho a mesma covariância para as duas classes, a covariância negativa aqui, no caso. E essa aqui é a terceira base de dados, que eu tenho matriz de covariância diferente para cada uma das classes. Uma covariância nesse sentido, a outra a covariância está nesse sentido. Aí uma vez que eu peguei aqui o conjunto de dados, padronizei, fiz o plot, eu vou iterar sobre os 3 algoritmos de classificação.
vou gerar classificadores para cada uma dessas bases de dados. E aí, para cada uma dessas bases de dados, eu vou gerar um modelo e vou fazer um gráfico da fronteira de decisão e de como os pontos estão classificados dentro desse meu modelo. E aí, para fazer isso, eu estou usando essa função fit_and_plot, que ela recebe como entrada aqui os atributos e a classe, né, o x e y. Qual é o classificador que eu vou gerar, o objeto classificador que eu vou gerar, qual que é o gráfico, a região do gráfico que eu vou plotar, e qual é o nome desse gráfico. Aí aqui eu estou criando o modelo, estou fazendo fit, do mesmo jeito que eu expliquei lá em cima, por o LDA, por o discriminante linear. E como todos os classificadores, todos os modelos, todos os classificadores têm a mesma interface, eu posso usar o mesmo método para os três. Então aqui, na primeira vez eu vou passar um classificador gaussiano, o naive Bayes. No segundo eu vou passar o discriminante linear, e na terceira vez eu vou passar o discriminante quadrático. Então, para todos eles, não só esses três, para todos os que estão no sklearning, ele usa a mesma interface para criar o modelo. Então eu vou fazer um fit aqui. Então ele vai criar o modelo, com base nos dados de entrada, nos atributos de entrada e na classe. E aí, eu vou gerar como plano de fundo um grid de pontos que vai varrer aqui todo o fundo dessa imagem de uma maneira, fazendo um grid. E esse grid, ele tem uma resolução de 0,1. Se eu quiser ter um grid mais denso, eu poderia diminuir essa resolução aqui para 0,01, ou se eu quiser um grid menos denso, eu poderia aumentar isso aqui para 0,5. Então ele vai gerar um pontinho aqui, vários pontinhos, com um passo de 0,1 aqui, tanto nessa direção quanto nessa, para fazer um grid. Isso aqui seria meu conjunto de teste. Para eu poder classificar. E aí, para cada ponto desse grid, para cada pontinho desse meu conjunto de teste, eu vou fazer a predição com o modelo que eu criei. E eu vou usar a probabilidade predita com esse probar aqui. Então, ele pega o modelo, e ele vai predizer a probabilidade, predict proba, para todos os pontos desse meu grid. Então, para todos os pontos que eu gerei aqui nesse fundo. E esse resultado ele retorna a probabilidade da classe, das duas classes, da classe positiva e da classe negativa. E eu estou pegando só a segunda coluna, que seria a probabilidade da classe 1, que eu gerei, da classe positiva. Então aqui eu estou pegando só a probabilidade da classe positiva. E aí, eu pego essa probabilidade e jogo aqui nessa variável z, e vou usar essa variável z aqui, transformo ela em uma matriz, né? Então aqui eu estou dando um shape para ela virar uma matriz. Esse aqui vai ser um vetorzão, porque aqui eu transformei aqui o x1 e o x2 aqui num vetorzão. Eu transformo isso aqui numa matriz, e uso essa matriz aqui de valor predito como fundo
dessa minha imagem, para colorir o fundo aqui dessa minha imagem. Usando esse pcolor mesh aqui, que é uma função do matplotlib. E além disso, eu vou plotar a fronteira de decisão, que uma outra maneira da gente ver essa fronteira de decisão é aquela em que a probabilidade tem igual probabilidade para ambas as classes. Então, em que a probabilidade é 0,5. Então, eu vou usar para construir um gráfico, uma curva de contorno aqui, em que a probabilidade é 0,5 para plotar a fronteira de decisão. E aí eu ploto os pontos, só para referência também, e dou um nome para esse gráfico. Essa variável i aqui é só para controlar qual que é a posição do gráfico. Então eu vou construir um gráfico aqui, um de cada vez. Apesar de ter vários truquezinhos aqui, é só para poder fazer de uma maneira mais automatizada o mesmo processo para todos os gráficos. Mas o processo em si é simples. Isso que resume é isso aqui, né? Eu ajusto o modelo, crio um grid por trás, e uma vez que esse grid foi criado, eu uso o modelo para predizer a probabilidade, e mapeio aquilo ali numa escala de cores e ploto a fronteira de decisão. Então vamos ver como é que ficou o resultado desses gráficos para esses conjuntos de dados artificiais. Então aqui eu tenho as duas meia-luas. Então esses aqui são os dados que eu dei como entrada. A classe, cada uma das classes representada por uma meia-lua, e as meias-luas elas estão encaixadas, né? Então esses aqui são os pontos desse dataset artificial para classe 0, e esse aqui são os pontos para a classe 1. Ou a classe negativa e a classe positiva. Então esse aqui é o modelo construído com o classificador Bayesiano. A fronteira de decisão está bem aqui, ó. Quanto mais o fundo aqui está relacionado à probabilidade. Então, quanto mais tender a esse rosa, tem uma maior probabilidade de ser da classe roxa, da classe negativa. E aí, quanto mais o tom vai para o azul, tem uma maior probabilidade de ser da classe positiva, da classe 1. E essa aqui é a fronteira de decisão. Vejam que aqui como o Naive Bayes ele assume independência entre os atributos, e ele acabou construindo uma fronteira que é quase linear aqui. Esse aqui é o discriminante linear. Então, mesma coisa aqui para as duas classes. Nesse caso aqui a fronteira é exatamente linear. Então aqui maior probabilidade da classe 0 e maior probabilidade da classe 1. E esse aqui é o discriminante quadrático para essa base. Então aqui a gente vê que essa fronteira ela não é linear. Todo mundo que está para cá tem uma probabilidade maior de ser da classe vermelha, e todo mundo para cá tem uma probabilidade maior de ser da classe azul. Os três modelos tiveram um desempenho bem ruim aqui para essa base de dados. Isso aqui é esperado, porque esses três modelos eles assumem que os dados estão como uma nuvem homogênea de pontos, né? Então esse fato dessas duas classes estarem encaixadas entre si faz com que eles tenham um desempenho ruim para essa base. Então os três tiveram um desempenho bem ruim. A segunda base, que é a círculos, então eu tenho uma das classes
é um círculo, a classe positiva aqui, né, esse círculo mais ao dentro, e a segunda classe, a classe negativa, é esse círculo de fora aqui, essa casca de fora, como se fosse as camadas de uma cebola, ou um anel aqui, entre essas duas classes. Então esse aqui é o Navy Base, aqui é a fronteira de decisão. Então o Navy Base teve um bom desempenho aqui para essa base de dados. Então todo mundo que está aqui dentro, ele classificaria como da classe azul, e todo mundo que está aqui fora, ele classifica como da classe roxa. E essa aqui é a fronteira de decisão. O discriminante linear, porque como eu não consigo separar essas classes aqui com uma reta de jeito nenhum, o desempenho dele foi muito ruim. Você vê que até as probabilidades aqui estão bem entre as duas, né? Então ele deu probabilidade igual praticamente para todo mundo, ou quase igual para todo mundo. E essa aqui seria a fronteira de decisão, mas ele foi bem ruim nesse caso. E aqui o discriminante quadrático também tem um desempenho parecido com o do Navy Base. A diferença é que aqui esse círculo está mais... como o Navy Base ele desconsidera as covariâncias, né? Então esse círculo, esse aqui é mais um círculo, esse aqui é mais é mais parecido com um círculo que esse aqui é mais tem um formato mais achatado, parecido com uma elipse deitadinha, assim, um pouco deitada, né? Aqui. Porque aqui, sei lá, tem alguns pontos aqui mais em azul, e ele entendeu que teria apesar de não existir, como a da base artificial sorteada aqui, acabou sorteando alguns pontos azuis a mais aqui, e o modelo deu uma torcida aqui um pouco para esse cara. Então, para essa base aqui, o discriminante linear é inútil, mas tanto o Navy Base quanto o discriminante quadrático tiveram um bom desempenho. Para aquela base de dados que tem duas gaussianas sem covariância, então aqui a gente tem o Navy Base, o discriminante linear, o discriminante quadrático. O Navy Base, a fronteira acabou torcendo um pouco mais aqui para a classe positiva, né, para a classe azul. O discriminante quadrático, ele acabou torcendo um pouco mais para a classe vermelha. E esse daqui tem a reta que separa aqui as duas classes. Mas os três teriam um desempenho muito parecido para essa base de dados. Para aquele caso que a gente tem igual covariância, aqui o Navy Base, o discriminante linear e o discriminante quadrático, as três também têm um desempenho bem parecido. O Navy Base deu acabou a concavidade ficando mais aqui para a classe vermelha, ao contrário da classe azul. E aqui o discriminante linear. O fato do discriminante linear ter um bom desempenho para essas duas bases aqui já era esperado, porque para essas duas bases aqui a gente tem a mesma matriz de covariância entre as duas classes, enfim, é aquele que o discriminante linear deveria se sair melhor, mas os três algoritmos nessas duas bases tiveram um desempenho bem parecido. E finalmente aquela que a gente tem as covariâncias diferentes. Então, em uma classe a covariância está nesse sentido, na outra a covariância está nesse outro sentido aqui. E aqui a gente tem os três modelos.
discriminante linear, o naive Bayes, o discriminante linear, e o discriminante quadrático. O naive Bayes ele cria essa fronteira aqui, separando esses caras aqui como sendo da classe vermelha, mas ele não separa esses possíveis pontos vermelhos aqui, né, os exemplos da classe vermelha aqui. O discriminante quadrático é uma reta, o discriminante linear é essa reta, e o discriminante quadrático ele separa aqui dessa maneira. Como se fosse aqui a seção de uma bússola, uma cônica de um paraboloide de revolução. Acho que é isso. Então, nesse caso aqui, o discriminante quadrático teria um desempenho um pouco melhor do que os demais, porque ele pega essa região aqui e teria uma predominância maior de vermelho. O naive Bayes, ele não consegue pegar o Gaussian naive Bayes, né? Outros naive Bayes, outras maneiras de colocar as atribuições pode ser que pegue, mas o Gaussian naive Bayes ele não consegue ter fronteiras de decisão separadas, como tem aqui o discriminante quadrático. Então, aqui só para a gente visualizar esse exercício aqui, foi só para a gente visualizar esses classificadores em base de dados artificiais, para a gente poder ver essas fronteiras. Além dessas bases de dados artificiais, nesse caderno aqui, a gente tem também alguns exemplos usando algumas bases de dados reais. Eu estou usando essa função fetch-openml para poder baixar a base de dados do site OpenML. Esse site OpenML, o OpenML, ele é um repositório de base de dados que tem uma API que o scikit-learn faz interface. Então tem um repositório lá com centenas, milhares de bases de dados. Essa base de dados aqui, e a gente consegue acessar a base de dados pelo ID. Então essa base de dados aqui, que tem o ID 1510, é uma base de dados de câncer de mama, da Universidade de Wisconsin. Então, Wisconsin Data Breast Cancer. Dados de câncer de mama da Universidade de Wisconsin. Se a gente olhar aqui esse WDBC, que é o nome, que é o mesmo acrônimo que tem lá nessa biblioteca OpenML, se a gente olhar o que tem esse objeto, ele vai ter aqui um dicionário, e ele tem a descrição dessa base, então um string, né, uma cadeia de caracteres descrevendo a base, quais dados são categóricos, os dados em si, né, e alguns detalhes, como que é o formato que ele está armazenado lá, qual que é a licença, qual que é o nome da base, WDBC, quando que ela foi carregada, tags para você poder fazer a busca. Então é um dado médico, dado baseado em câncer, que foi usado em alguns estudos, qual que é a URL para baixar a base diretamente, o nome dos atributos, o nome das features, e target é a classe associada a esse banco de dados.
tem todas as informações aqui que vieram junto com nesse dicionário, a partir desse Fetch OpenML. Mas o que interessa para a gente aqui é que os dados estão armazenados na propriedade .data. Então aqui tem a matriz de atributos, e a classe desses dados está armazenado na propriedade .target. Se a gente vê aqui wdbc.data.shape, então esse wdbc.data aqui é uma matriz que tem 569 linhas e 30 colunas, então tem 569 registros e 30 atributos. E se eu fizer aqui a mesma coisa com target, ela vai ter o mesmo número de linhas, só que só vai ter uma coluna. Então aqui, ó, ela tem 569 linhas, é um vetor de 569 linhas. Antes de criar modelos e tal, vamos dar uma olhada na distribuição de exemplos entre as classes. Uma maneira fácil de contar, quando eu tenho categorias aqui, como isso aqui não é um NumPy, né, é só um vetor, quer dizer, não é um data frame, um pandas data frame, uma maneira fácil de contar quantos exemplos eu tenho em cada uma dessas categorias, dessas classes aqui, classe 1 e classe 2, é usar essa classe counter. Então, eu faço essa counter e passo esse vetor aqui, o vetor da classe, e aí ela conta para mim. Então eu tenho 357 exemplos da classe 1, então, daquelas 539 linhas, 357 são da classe 1, e 212 são da classe 2, que é uma distribuição aqui de 2 para 3, né? Então tem mais ou menos 40% e 60%, 40% da classe 2 e 60% da classe 3. Então essa aqui é a classe menos representada, a classe minoritária, a classe que tem menos exemplos. E o que eu vou fazer aqui agora é usar aquela ideia de validação cruzada para comparar modelos que a gente vai gerar, ou classificadores que a gente vai gerar, usando aqueles 3 algoritmos nessa base de dados. Então, parecido com o que eu fiz lá em cima, só que ao invés de usar base de dados artificiais, eu vou usar essa base de dados aqui do Breast Cancer, na Universidade de Wisconsin. E para poder comparar, eu vou calcular aquelas 4 métricas que a gente viu no último vídeo, que é a acurácia, a porcentagem de exemplos que eu acertei, a F1, que é aquela média ponderada entre precisão e revocação, e essa métrica F1, eu calculo ela para uma das classes. Então eu vou focar aqui na classe 2, que é a classe menos representada, classe com o rótulo 2 aqui, né, o 2 entre aspas, que é aquela menos representada. O kappa, que é aquela acurácia em que eu desconsidero aquele classificador que simplesmente faz a predição da classe minoritária, então faço uma correção de chance, né? Então o classificador
classificador, ele tem que ter para ele ter um capa positivo, ele tem que ter uma acurácia acima de simplesmente predizer classe 1, então ele tem que acertar mais que 357, e ele calcula a precisão nesses que ele acertou acima disso. E a área abaixo da curva ROC, que ele faz a curva ROC e calcula a área embaixo da curva usando o trapézio. Eu criei um dicionário que tem essas métricas e essas funções aqui que calculam o resultado em cima das métricas. Então, o Accuracy Score e o ROC ANC Score são funções que estão na biblioteca no Scikit-Learn. A F1, ela tem uma limitação que para eu poder usar ela, eu preciso passar esse argumento aqui. E para poder usar com esse cross-validate, como a gente vai ver aqui embaixo, eu preciso encapsular essa métrica aqui, usando esse make scorer. Então, eu fiz isso aqui para encapsular essa métrica passando esse argumento. E o Correm capa, ele não tem um método que já foi pré-configurado para funcionar com o cross-validate, então também preciso encapsular nessa make scorer. Mas basicamente, isso aqui é um dicionário que tem o nome da métrica para eu poder usar depois para analisar, e uma função que é usada para calcular o valor daquela função, sendo que algumas elas já estão diretamente implementadas no sklearn, e outras eu precisei colocar dentro desse wrapper aqui. Tá lá. Se eu inventei uma métrica nova, ou se eu quero fazer uma avaliação baseada em custo, sei lá, eu poderia implementar a minha própria, mas aqui a gente vai usar só as que já estão implementadas lá dentro. Eu vou criar uma listinha aqui para armazenar os resultados. Então, a mesma coisa, né? Eu vou usar um laço, como eu quero comparar todo mundo, para não precisar ficar executando para cada algoritmo separado, eu estou criando aqui uma lista para armazenar os resultados. E aí eu tenho um laço aqui, que ele vai criar um modelo para cada um dos classificadores. Então, para cada um dos classificadores daquela lista, eu vou chamar essa função cross-validate, que já faz todo o processo de validação cruzada para mim. Então, ele pega a base de dados, divide ela em uma parte de treino e uma parte de teste, em pastas, né? Aí combina em partições, combina uma parte como sendo os dados de treino, pega a outra parte, coloca como sendo os dados de teste, calcula essas métricas aqui que eu coloquei dentro do dicionário, e aqui eu pedi para ele fazer uma validação cruzada com 10 partições, né? Então ele vai fazer esse processo 10 vezes, vai dividir a base em 10, e só para a gente comparar, eu pedi para ele retornar o resultado das métricas também no conjunto de treino, que seria aquele erro aparente, que é o equivalente a decorar a lista de exercícios, como eu falei no vídeo passado. Então, só para a gente comparar que tem diferença entre essas duas coisas. E aí eu armazeno isso aqui numa variável temporária, e aí eu acrescento, então ele vai retornar aqui 10 linhas, ou 10 avaliações, 10 resultados que ele vai fazer essa divisão para 10 dados de treinamento e teste. E aí eu adiciono o nome do classificador e o número da pasta, só para eu poder construir um data frame depois para poder analisar os resultados depois.
Então, esse aqui, o que ele faz? Esse cross-validate, essa funçãozinha mágica aqui, ele pega a base de dados, vai dividir em 10 partes, vai rodar o processo 10 vezes, em que ele vai pegar 9 dessas 10 partes, treinar o modelo e avaliar na partezinha que ele deixou separado, calcular as métricas de desempenho e retornar esses 10 valores para mim. Um para cada uma dessas 10 execuções. Daí eu posso calcular média, fazer gráficos, como a gente vai ver mais para baixo. E aí, só para poder identificar, eu coloquei aqui qual que é o nome do classificador e qual que é o nome, o número da pasta, do fold, para poder olhar depois. E aí eu vou coloco isso dentro de um data frame, só para poder ficar mais fácil de manipular e criar gráficos depois. E vou armazenando esses data frames nessa lista de resultados aqui, porque eu vou comparar 3 classificadores. Daí o que eu estou fazendo aqui, então aqui eu teria 3 data frames, um para o Naive Bayes, um para o discriminante linear e um para o discriminante quadrático. E em cada um desses data frames, eu tenho 10 linhas, porque eu estou executando a validação cruzada 10 vezes. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou combinando esses 3 data frames separados em um só, estou concatenando eles. Aqui eu só estou fazendo, estou renomeando algumas colunas, porque aqui ó, ele chama para as métricas, ele chama de test accuracy e train accuracy. Então, a acurácia de teste e a acurácia de treino. A acurácia F1 de teste e F1 de treino, a capa de teste e a capa de treino. E para aquelas variáveis de tempo, ao invés de chamar de train e teste, ele chamava de fit time e score time. O fit é o tempo para treinar e o score é o tempo para calcular métricas. Então, só para ficar no padrão de train e teste, eu renomeei essas colunas de fit time para train time e de score time para test time. Então, para ficar padrão uniforme na hora de fazer os gráficos, a legenda ficar única. Então, aqui é o resultado o data frame final com esses resultados. Então, aqui eu tenho o tempo de execução, o tempo de treinamento, train time, o tempo de teste, o tempo de avaliação, test time, a acurácia de teste, a acurácia de treino, o F1 de teste, o F1 de treino, o capa de teste e treino e o AUC da curva ROC de teste e de treino, o nome do classificador, então aqui eu vou ter 10 linhas com o Gaussian Naive Bayes, 10 linhas com discriminante linear e 10 linhas com discriminante quadrático e o número da pasta, o número do fold que foi usado. Então esse aqui é da execução 0, esse aqui é da execução 1, execução 2, 3 e até a execução 9. Então, são 10, mas começa em 0, então aqui nessa... Eu comecei a contar em 0, né, então tem essas 10 execuções. Essa aqui é a minha base de dados de resultado. Para poder fazer alguns gráficos, usando de uma maneira mais simples, usando o Seaborn, que é uma biblioteca para fazer gráficos, eu vou fazer uma transformação nessa matriz aqui, nesse data frame, em que essas colunas aqui
elas vão virar linhas, e o nome da coluna vira uma outra feature. Isso é conhecido como esse aqui é conhecido como o formato largo do data frame. Ele é largo, tem mais colunas. E esse aqui é conhecido como formato longo. Então, o formato wide, em inglês, né, largo, e o formato long, em inglês, long em inglês. E eu estou fazendo essa transformação porque essa Seaborn, ela é mais fácil de fazer gráficos usando esse formato longo. Então, quem não entendeu direito ou quiser entender um pouco mais o que são esses formatos, é só procurar na internet aí wide to long data frame, então, de largo para longo, essa conversão de data frame de wide para long, o pessoal faz lá uns desenhos bonitinhos explicando como é que faz. E o data frame tem uma função que faz isso, que é chamada de melt. Então eu vou usar como identificador, como variáveis identificadoras, o nome do classificador e qual que é o número da pasta que ele foi usado. E aí as outras colunas, essas aqui, train time, test time, train accuracy, test accuracy e assim por diante, ele vai transformar desse formato wide, longo, largo, para o formato longo. Então aqui, o nome da coluna, ele vira essa coluna aqui variable, e o valor associado vira essa coluna aqui value. Então essa matriz aqui, ela tinha 30 linhas, ela virou uma matriz de 300 linhas. Essa matriz aqui tinha 10 colunas e ela virou 4 colunas. E eu fiz isso mais uma vez porque é mais fácil de fazer gráficos com a Seaborn nesse formato. Se eu quisesse só calcular estatísticas descritivas, sei lá, como a média por grupo, a média por grupo, a média por cada classificador, eu poderia usar só o group by nesse formato longo aqui, que seria mais fácil de executar. Mas como eu quero fazer alguns gráficos aqui, é mais fácil usar esse formato longo. E um outro truquezinho que eu fiz aqui foi quebrar essa variável aqui. Aqui ela tem train time e test time, separado por um underline. Aqui. Train time, test time, train accuracy, test accuracy. E o que eu vou fazer, e o nome da coluna, aqui nesse formato longo, virou essa coluna aqui, variable, nesse data frame. O que eu estou fazendo aqui é quebrando esses valores aqui nesse underline, para eu separar se é de treino e teste e o nome da medida. Se é a acurácia, se é F1, se é o tempo. Então aqui eu estou usando esse split para quebrar na primeira ocorrência do underline, e eu quebro na primeira ocorrência porque o ALC Rocket tem 10 underlines, né? Então eu quebro na primeira ocorrência, que aí eu criei duas novas colunas, uma chamada type e uma chamada measure, uma para saber esse tipo para saber se essa medida é do treino ou do teste, e a outra chamada measure para saber qual medida que é. Então eu estou só quebrando essa coluna aqui em duas, sendo que uma tem aqui train ou test, e a outra aqui tem o nome da medida.
E bom, depois que eu fiz essa divisão, eu posso usar a Seaborn para fazer alguns gráficos de uma maneira simples. Eu poderia fazer gráficos usando o Matplotlib, filtrando e separando na mão, mas uma vez que eu tenho esse conjunto de dados nesse formato longo aqui, com essas colunas separadas, eu consigo fazer gráficos com o Seaborn usando só poucas linhas de código. No caso aqui eu estou usando só uma linha para fazer esses box plots aqui para fazer essa comparação. Então aqui eu estou usando esse método chamado, essa função do Seaborn chamada catplot, para plotar dados que uma componente é categórica. E eu estou mapeando na cor o tipo. Então, o tipo, lembra que o tipo armazena se ele é de treino ou de teste. Então eu vou usar a cor para separar treino e teste. Azul é treino e laranja aqui é o teste. No eixo Y aqui do gráfico, eu vou colocar o valor da medida. No eixo X, eu vou colocar qual que é o algoritmo que eu utilizei para gerar o classificador. E eu vou quebrar esse gráfico em medidas. Então, eu vou ter uma coluna para cada medida. Então, eu vou ter uma coluna para tempo, uma coluna para acurácia, uma coluna para F1, uma coluna para capa e uma coluna para a área da curva ROC. E eu vou fazer gráficos do tipo box plot. Tem outras opções, eu poderia fazer gráficos de violino, gráficos de dispersão, né? Tem várias funcionalidades lá que dá para fazer esses gráficos. E aí eu posso olhar esses gráficos e comparar os resultados. Então aqui, olhando o desempenho do tempo de execução. A gente viu que o treino do Navy Base ele é bem menor do que o discriminante linear e menor do que o discriminante quadrático. Como a gente viu lá nos vídeos anteriores, o Navy Base ele é um algoritmo mais simples, então ele é mais rápido para treinar, mais rápido de calcular. E aqui é o tempo de testar. O tempo de calcular as métricas. O tempo de calcular as métricas para os 3 algoritmos é bem parecido. O discriminante linear, o discriminante quadrático, ele teve um tempo de treinamento menor do que aqui o discriminante linear, porque a gente só tem 2 atributos, e aí é fácil de calcular a inversa da matriz de covariância. Não, a gente só tem dois atributos, não, a gente só tem 10 atributos. Porque isso aqui é uma base de dados real com 10 atributos. 10? Acho que é 10. Deixa eu ver aqui de novo. wdbc.data.shape 30 atributos. Perdão, não são 10. Eu tenho 30 atributos. E inverter uma matriz 30 por 30 não é tão complicado assim. Então, o discriminante linear tem um tempo de execução menor do que o discriminante quadrático tem um tempo de treinamento menor do que o discriminante linear. Isso porque tem uma coisa de implementação também, que o discriminante linear ele faz várias continhas, e o discriminante quadrático ele usa bibliotecas de inversão de matriz, né, que podem ser mais eficientes.
Bom, esse aqui, o tempo de execução, em geral, também são todos baixos, só para mostrar que o Navy Base tem um tempo menor do que os demais. Agora, com relação às métricas. Então, em azul, é as de treino, e em laranja, as de teste. Lembrando que aqui é a mediana, né? E aqui a gente tem o box plot. E veja que interessante, para a acurácia, por exemplo, o Navy Base ele teve um desempenho um pouco melhor no conjunto de teste, a mediana, do que no conjunto de treino. Parece um pouco contraintuitivo, mas daqui a pouquinho eu vou explicar porque tem um problema nesse procedimento que a gente acabou de executar. Mas o Gaussian Navy Base é o que ele teve um desempenho mediano, a mediana que é muito parecida com o discriminante linear, apesar do discriminante linear a parte superior aqui, né, da caixa está mais para cima e o discriminante linear aqui, o Navy Base gaussiano, está para baixo. E a mediana aqui do discriminante quadrático foi um pouco melhor do que os outros dois. E a largura do box aqui também, a amplitude, é um pouco menor. E tanto para o discriminante linear quanto para o discriminante quadrático, o resultado da avaliação no conjunto de treino é melhor do que o resultado de avaliação no conjunto de teste. Então, o erro aparente, ou a acurácia aparente aqui, ela é maior no conjunto de teste, do treino, perdão, do que no conjunto de teste. E o tamanho do box, né, a largura e amplitude no conjunto de treino, em geral, foi menor aqui, nos três casos. E aí a gente tem um valor parecido para uma situação parecida para F1, para capa e para a AOC, a área abaixo da curva ROC. O que mais que eu posso falar daqui? Aqui, ó. Não. Esquece. Sim, aqui, ó. A média do AOC para o discriminante linear é um pouco maior do que a média do AOC para o discriminante quadrático. Então, apesar dessas três métricas aqui, o discriminante quadrático no conjunto de teste tem um desempenho um pouco melhor, isso pode indicar que a fronteira de decisão talvez tenha que ser trazida um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Se a gente fizesse isso para o discriminante linear, talvez a gente tivesse um desempenho um pouco melhor. Esse procedimento aqui, ele tem um problema, esse procedimento usando essa forma aqui de calcular o cross-validate, ele tem um problema, é que a gente não tem muito controle de como que a validação cruzada é feita. A gente simplesmente coloca aqui um valor 10, mas internamente a gente não consegue calcular. Como a gente viu lá no vídeo, em casos que tem um desbalanceamento entre as classes, aqui nem é tão grande, mas em casos que tem um desbalanceamento entre as classes, muitas vezes é melhor fazer uma validação cruzada estratificada, aquela que tenta ter a mesma proporção de exemplos
em todas as pastas, em todas as partições do conjunto de dados. Que é a validação cruzada estratificada. Uma outra maneira de usar o cross-validate é, ao invés de simplesmente passar um número aqui, eu criar um objeto que faz a avaliação cruzada, e no sklearn ele tem algumas opções. Ele pode fazer a validação cruzada normal, ele pode fazer a validação cruzada estratificada, ou a validação cruzada agrupada. A agrupada é usado por exemplo, em classificação de imagens, em que uma mesma imagem ela pode gerar vários exemplos. Se a gente considerar os pixels da imagem, por exemplo, então uma imagem forma um grupo de exemplos para uma mesma imagem. Então aqui eu vou usar a validação cruzada estratificada com 10 splits, e além disso eu vou embaralhar os dados, então eu vou embaralhar eles, e para poder usar o mesmo conjunto de dados, as mesmas partições de treino e teste para todos os algoritmos, eu estou fixando aqui a semente aleatória. Para base de dados pequena, muitas vezes é interessante a gente fixar a semente, porque daí a gente está comparando os algoritmos treinados no mesmo conjunto de treino e avaliados no mesmo conjunto de teste. Então pode ter, como a gente viu aqui, por exemplo, tem algoritmos que têm mais variação, algoritmos que têm menos variação, e às vezes nessa partição pode ser que alguns exemplos mais fáceis, se a gente não faz a mesma partição para todos os algoritmos, pode ser que um algoritmo, um golpe de sorte lá, em uma base de dados pequena, fique com vários exemplos simples, entre aspas, de classificar em um conjunto de teste e acaba inflando um pouco o desempenho do algoritmo. Então aqui, esse aqui a gente teria a mesma partição de treino e teste fixando a semente, a gente teria a mesma partição de treino e teste para todo mundo, todos os exemplos, para todos os algoritmos que a gente vai comparar. Então aqui a principal diferença do que aconteceu lá em cima é que ao invés de passar um número aqui, eu estou passando esse objeto, que nesse caso aqui é a validação cruzada estratificada, mas que poderia ser outros tipos de validação cruzada que tem na biblioteca sklearn. E aí o resto é todo igual a demais. E aqui tem o mesmo gráfico que a gente tem aqui em cima, só que eu estou usando agora uma validação cruzada estratificada e não uma validação cruzada simples, como foi feita lá em cima. E aí a gente vê aqui que quando a gente faz esse embaralhamento, os tempos de execução entre os vários folhos acabam sendo bastante parecidos. De novo, aqui o Gaussian Wave Base ele tem um tempo de treinamento menor que os demais. Mas olha aqui o que está interessante que aconteceu aqui. Ó. Aqui em cima, a acurácia, a mediana da acurácia de teste aqui tinha sido maior
do que a mediana da acurácia de treino, que é um pouco contraintuitivo, que é como se eu tivesse tido um desempenho melhor naqueles exemplos que eu ainda não vi do que naqueles exemplos que eu vi. Mas esse aparente melhor resultado aqui, na verdade, é um problema de como a gente fez a validação cruzada, porque na validação cruzada que a gente não fazia a validação cruzada estratificada. E aí nem embaralhava os dados. E aí, em uma das partições lá de teste, o Gaussian Naive-Bayes acabou se saindo melhor. Por exemplo, sei lá, ele fez um modelo super simples que predizia a classe majoritária para todo mundo, e em um conjunto de dados, em uma partição, como a gente não teve o cuidado de fazer essa partição estratificada, de uma proporção de exemplos entre as classes em cada um dos folds, e poderia ter mais exemplos de uma classe do que das outras. Então, dava uma favorecida artificial para o Gaussian Naive-Bayes em uma das pastas, e aí levava a mediana para cima. Então, quando a gente tem essa preocupação adicional de fazer essa validação cruzada estratificada, aquela vantagem, entre aspas, da acurácia do Naive-Bayes acaba desaparecendo. Tem uma acurácia maior de teste do que de treino acaba desaparecendo. Então, aqui, ó, a mediana da acurácia de teste é menor do que a acurácia de treino. E vejam que interessante, a mediana do discriminante linear tende a ser menor do que a mediana do discriminante quadrático para quase todas as métricas. Então, esse fato da gente ter esse cuidado da estratificação nos dá uma avaliação mais robusta com relação ao desempenho dos algoritmos. E a amplitude das barras aqui também aumentou. Então, aquelas bases de dados que tinha... Se a gente olhar aqui em cima, a gente tem sequências de uns e sequência dos dois, quer dizer, as bases elas não estão muito bem embaralhadas. E se eu fizer uma distribuição sem considerar essa estratificação, eu poderia ter proporções de exemplos bem diferentes entre as classes. Então, é recomendável fazer essa validação cruzada estratificada, como é que eu fiz aqui. Então, essa avaliação aqui é um pouco mais fair, um pouco mais justa, considerando a distribuição de exemplos entre as classes. Uma outra coisa que dá para a gente fazer aqui é calcular as matrizes de confusão e as curvas ROC. Para fazer isso, eu vou usar uma outra base de dados, só para a gente ilustrar a avaliação em um conjunto diferente. Então, essa base de dados aqui é a Diabetes, que o que ela armazena são informações a respeito da incidência de diabetes em uma tribo indígena dos Estados Unidos, da tribo dos índios Pima, lá nos Estados Unidos.
também conhecida como Pima Indian Diabetes. Eu também estou baixando lá no OpenML, essa base de dados tem o ID 37 lá no OpenML. E aqui, ao invés de fazer uma validação cruzada, eu vou fazer uma divisão simples entre treino e teste, só para a gente obter uma matriz de confusão e uma curva ROC por classificador, só para facilitar a visualização aqui. Lá embaixo, um pouco mais abaixo, e um pouco mais adiante aqui no vídeo, eu vou ilustrar uma maneira de fazer a validação cruzada, calcular a curva ROC com validação cruzada. Então, eu fiz essa divisão aqui em treino e teste. Então, eu baixei essa base de dados Diabetes, e ela tem a mesma estrutura, quer dizer, tem o ponto data e o ponto target. E eu fiz essa divisão entre treino e teste. E o tamanho da base de teste é 1/3. Então, eu separei 2/3 para treinar e 1/3 para testar. 2/3 para gerar o modelo e 1/3 para avaliar o modelo. Vamos olhar aqui a distribuição de exemplos entre as classes. Então, essa base ela tem 768 exemplos e 500 negativos. Então, 500 índios não têm diabetes e 268 têm diabetes. E aí, de novo, eu vou comparar a matriz de confusão para os 3 algoritmos: o Gaussian Naive Bayes, o discriminante linear e o discriminante quadrático. Então aqui, eu criei esse dicionário aqui para armazenar as matrizes de confusão que a gente vai calcular. E a ideia aqui, eu vou iterar sobre todos os algoritmos, treinar o modelo. Então, aqui eu estou iterando sobre cada um dos 3 algoritmos, né, o Gaussian Naive Bayes, discriminante linear, o discriminante quadrático. Vou treinar, então usar o fit. E aí, agora eu tenho só uma partição de treino e teste. Então, para aqueles dados de teste, aqueles dados que eu não vi no treinamento, eu vou calcular qual que é a classe predita. E eu posso fazer isso usando o predict do modelo. Então, o predict proba é um que prediz a probabilidade. E o predict sem proba, ele faz a predição só da classe. Porque ele está predizendo se a classe é positiva ou se a classe é negativa. Aqui, por exemplo, nesses gráficos aqui, a gente usou o predict proba para dar qualquer cor aqui que a gente usou para pintar o fundo. Mas o predict vai olhar em qual lado da fronteira que está. Então, aqui ele faria a predição da classe azul e aqui ele faria a predição da classe vermelha. Então, aqui no predict, ele vai pegar aquele 1/3 de exemplos que eu usei que eu separei para testar o modelo, que eu estou chamando aqui de x-teste, e o meu modelo vai predizer qual seria a classe mais provável de acordo com o modelo. E aí para cada um desses modelos, eu estou calculando a matriz de confusão, que é aquela tabulação cruzada entre o valor real, o y-teste aqui é o valor da classe do exemplo de teste com o valor predito. Então, eu estou comparando o y-teste com o y-pred. O valor real com o valor predito. Então, aqui eu tenho 3 modelos, eu vou gerar 3 matrizes. E aí, usando essa função Confusion Matrix Display,
só para fazer um gráficozinho bonitinho com cada uma dessas três matrizes. Eu poderia só imprimir o valor dessas matrizes. Eu poderia fazer só, por exemplo, ao invés de fazer o gráfico, como está feito aqui, eu poderia só imprimir a matriz, como estou mostrando no exemplo aqui do slide. No, do exemplo aqui no caderno. Mas só para ficar mais bonitinho, eu coloquei aqui, fiz esses gráficos com essas matrizes. E aí esse laço aqui, o que ele faz é simplesmente iterar sobre cada uma daquelas matrizes e fazer o gráfico para aquelas matrizes. Então aqui, como eu estou usando o mesmo conjunto de testes para todo mundo, eu posso comparar esses valores aqui diretamente, né? Então, o Gaussian Naive Bayes, dos exemplos da classe negativa, que testado negativo, ele acertou 133, o discriminante linear acertou 136 e o quadrático também 136. O Naive Bayes errou 35 e os outros dois erraram 32 dessa classe testado negativo. Já para essa outra classe aqui testado positivo, o Gaussian Naive Bayes ele acertou 54 exemplos da classe positiva. O discriminante linear acertou 52, então menos do que o Naive Bayes. E o discriminante quadrático acertou 58, mais que o Naive Bayes e mais que o discriminante linear. Plotamos a matriz de confusão aqui para uma partição de treino e teste, para poder comparar o resultado em cada uma das classes. Nessa célula aqui, eu estou calculando o gráfico da curva ROC para cada um desses três modelos. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho um laço que eu vou iterar sobre os três modelos, e eu tenho esse dicionário aqui, que ao invés de armazenar uma matriz, eu vou armazenar os pontos da curva. O TPR, o FPR e o TPR das curvas. Então aqui, eu treino o modelo, e para fazer a predição, aqui eu uso o predict, porque eu quero só a classe. Aqui na curva ROC eu preciso da probabilidade, então eu vou usar o predict proba, porque eu vou usar essa probabilidade para ordenar os exemplos de acordo com a probabilidade da classe positiva, como a gente viu no último vídeo. Então, esse walk curve aqui, ele vai pegar esse score, que com base na probabilidade do exemplo de ser da classe positiva, e vai fazer aquele procedimento de ir variando o threshold, o limiar de classificação, para cada um dos possíveis thresholds das probabilidades que a gente calculou. E eu estou calculando aqui também qual que é a área da curva ROC, para poder representar tudo isso no gráfico. Estou fazendo tudo isso aqui e armazenando nesse dicionário. E aí eu estou percorrendo esse dicionário aqui de curvas e estou plotando as curvas em um mesmo gráfico para a gente poder comparar.
Então, em azulzinho aqui é a curva Roque do Navy Base. Em laranja é a curva Roque do discriminante linear. E em verde é a curva Roque do discriminante quadrático. E se a gente olhar a curva aqui, o Navy Base e o discriminante linear, eles sobem um pouco melhor aqui no começo. E aí, nesse meio aqui, eles acabam sendo pior que o discriminante quadrático. Tem vários artigos na internet que tentam construir modelos, ou vários artigos publicados na literatura, que mostram que se eu fizesse um modelo que combinasse o discriminante linear e o discriminante quadrático aqui, como o discriminante linear tem um desempenho melhor nesse pedaço e o discriminante quadrático tem um desempenho melhor nesse pedaço, se eu fizesse um modelo híbrido, um modelo que, se a probabilidade é muito alta, ele usa o discriminante de ser positivo menor, ele usa o discriminante quadrático, eu poderia ter um desempenho melhor do que considerar cada modelo em separado. Enfim, essa aqui é só uma análise preliminar, precisaria fazer uma análise mais adequada da robustez dessa estratégia, mas a gente conseguiria ter em tese, a gente conseguiria ter um desempenho um pouco melhor, fazendo essa combinação de modelos. Tanto o discriminante linear quanto o discriminante quadrático tiveram uma área, um AOC de 0,8, um pouco melhor do que o Navy Base, apesar que a diferença não é tão grande assim. Mas vejam que mesmo eles tendo o discriminante linear e quadrático tendo áreas parecidas, tem regiões em que um pode ser um pouco melhor que o outro. Então, olhar a curva pode ser melhor do que simplesmente só olhar a área. E para fechar esse vídeo, eu vou apresentar brevemente aqui o caso em que eu quero construir essa curva Roque olhando fazendo validação cruzada, não fazendo somente uma divisão de treino e teste, como eu fiz aqui. Então eu vou fazer validação cruzada, então eu vou pegar o meu conjunto de dados e dividir ele em várias pastas, em várias partições, e vou usar diferentes partes para treinar e para testar. Um problema, e aí eu vou ter 10 curvas e eu posso calcular uma curva média desse desempenho. O problema para calcular essa curva média é que, como eu tenho modelos diferentes, mesmo usando o mesmo algoritmo, eu posso ter modelos diferentes, porque eles são treinados em conjuntos de dados levemente diferentes, eu posso ter valores diferentes para números de pontos diferentes em cada uma das curvas, porque em alguns gráficos eu posso ter mais empate do que outros, então eu posso dar passos maiores, e quando tem empate seria o equivalente a dar um passo maior, como a gente viu lá no vídeo anterior. Então eu posso ter curvas com mais pontos e menos pontos. Para contornar esse problema, para calcular essa curva média, eu tenho que fazer uma interpolação linear para que todas as curvas tenham o mesmo número de pontos. Quando eu for calcular a média dessas curvas, todas elas têm o mesmo número de pontos e
e todas elas estejam em intervalos iguais. Então, para fazer isso, tem algumas estratégias, tem duas. Para fazer isso, o que eu vou fazer aqui é dividir o eixo X, o eixo do False Positive Rate, aqui o FPR, em 100 pontos igualmente espaçados, e aí eu vou interpolar nesses 100 pontos igualmente espaçados, usando um interpolador linear aqui que tem implementado dentro da biblioteca NumPy. Então, para simplificar aqui, eu escolhi só um classificador, então eu vou usar só o discriminante quadrático, mas eu poderia fazer a mesma coisa para os outros dois algoritmos, sem problema. Eu só escolhi o discriminante quadrático só para mostrar, exemplificar com um deles. Então, no eixo X aqui eu vou ter 100 pontos igualmente espaçados de 0 a 1. E aí eu vou fazer uma validação cruzada e estratificada, como a gente discutiu lá em cima. E aí, ao invés de usar esse cross-validate que a gente fez aqui, que já faz essa divisão, calcula as métricas e dá o resultado, eu vou fazer os 10 treinamentos e avaliações em um laço aqui, fazendo essa divisão em um laço separado. E eu estou fazendo isso porque o cross-validate ele não retorna ele só retorna as métricas, ele não vai retornar esse vetor de... ele não retorna as curvas. Então eu acabei precisando implementar um laço separado aqui. Então eu vou iterar aqui 10 vezes. Eu vou iterar aqui fazendo essas divisões. Então esse split ele vai me retornar quais exemplos eu vou usar como treino e quais eu vou usar como teste. Ele retorna um índice dos exemplos, na verdade. E aí eu posso usar esse índice para filtrar dentro do diabits.data quais são os exemplos que naquele fold, naquela divisão são de treino e quais são de teste. Então que eu estou usando os de treino para treinar e os de teste para testar, né, para calcular aquele y-score, ou aquela probabilidade. E aí, para cada uma daquelas 10 repetições, eu vou calcular a curva, vou calcular a área. E aqui eu não estou fazendo interpolação. Quer dizer, eu estou fazendo com que essas curvas tenham o mesmo número de pontos para todas elas. Que seriam aqueles 100 pontos lá em cima. E aí estou armazenando o resultado dessa interpolação e não o resultado da curva em si. Porque cada uma das curvas pode ter um número de pontos diferentes. E aí eu posso calcular a média e o desvio padrão dessas 10 curvas interpoladas. E eu posso calcular a área média também. E aí eu fiz aqui uma curva, a curva média, que é essa em azul escuro, e uma região de um intervalo de confiança para cima e um intervalo de confiança para baixo, que é essa área sombreada aqui atrás. Tá?
tem algumas extensões do NumPy que já fazem essa validação, já fazem essa curva da validação cruzada com 10 pastas, ou da validação cruzada do jeito que você quiser, sem precisar fazer todos esses passos na mão. Mas para ilustrar aqui, eu acabei fazendo esses 10 passos na mão, para ilustrar os passos intermediários aqui, para calcular essa curva média e a variância dessa curva média. Então, nesse vídeo, nós usamos o scikit-learn para avaliar 3 algoritmos de classificação baseados na ideia do teorema de Bayes, que é o naive Bayes, o discriminante linear e o discriminante quadrático, tanto em bases de dados artificiais, quanto em 2 bases reais que eu baixei lá do OpenML.